Muito boa noite, minha querida Terra Santa de Bicai, Bahia. Boa noite a todos vocês, meus queridos ouvintes, aonde essas ondas sonoras possam alcançar. Eu sou André Luiz Evangelista e a partir de agora apresento o Palestina Acontece, aqui pelas suas YS 751, frequência moderada estéreo, 104.9 Palestina FM, empurrando muita alegria e informação para os quatro cantos do mundo por meio do www.palestinafm.com.br ou palestinafm.com.net e também pelo nosso Facebook, o www.facebook.com/André Luiz Evangelista. Hoje é quinta-feira, 20 de abril do ano da graça 2023. Está no ar, Palestina Acontece. E sem mais delongas, já quero fazer aquilo que Deus colocou em nosso coração, que é pregar, pregoar e propagar o Santo Evangelho de Jesus Cristo. Vamos recorrer à Bíblia Online, que é para a coisa acontecer à luz da Bíblia. E nessa noite a Bíblia Online sorteia São Lucas capítulo 6, versículo número 22 e 23, São Lucas 6, 22 e 23, e também, cadê? Isaías 48, 10. Antes de mais nada, quero pedir aqui ao Senhor Deus licença, permissão para ler a palavra dele e pedir a Deus perdão se em qualquer momento desse dia de hoje eu atentei contra a sua honra, contra a sua vontade. Se eu fiz algum ato, se eu falei alguma coisa que não foi do seu agrado, peço perdão em nome de Jesus. Olha, Isaías 48, 10, está escrito assim, ó: Eis que já te purifiquei, mas não como a prata, escolheste na fornalha da aflição. E ainda São Lucas 6, 22 e 23, está escrito: Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai neste dia, exaltai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Meu querido, se você é servo do Deus Altíssimo, e você tem pregado a palavra, pregoado e propagado, e por conta disso, alguém ou algo tem tentado lhe incomodar, não se preocupe. Não se preocupe. Continue a sua marcha, porque aquele que te enviou, aquele que te ordenou a fazer essa pregação, é muito maior do que qualquer injúria, é muito maior do que qualquer perseguição, é muito maior do que qualquer cara feia. Ei, você aí, não desanima, continue a tua jornada, continue o teu trabalho, continua. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, é uma luta espiritual. Vamos continuar essa marcha. Não caia na besteira de dizer que quando Jesus passar, você quer estar em seu lugar. Quando Jesus passar, quer estar ladeando a ele, ombro a ombro, no fronte da batalha. E tem um corinho da harpa cristã que diz assim, ó: na batalha contra o mal, ser valente. Ser valente. Vamos todos em marcha triunfal. Porque aquele que te ordenou, ele garante. É o mesmo de ontem, hoje, será ele eternamente. Vai chamando pelo nome de Jesus, vai permitindo pela fé, segurar na mão de Jesus, e você vai ver que o deserto pode até ser grande, o sol pode ser forte, mas logo, logo, você estará pisando a planta dos seus pés em pastos verdejantes. Se tiver um mar na sua frente, não te incomoda, marcha! Porque quem te enviou vai fazer você passar por ele a pés enxutos.
Que nessa noite você possa entender isso. Que nessa noite você possa chegar a entender e professar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você está ouvindo Palestina Acontece. Olha, alguém perguntou, Puba, que ousadia essa sua? Não foi nem ousadia não, meu querido. Não. Eu tenho orado a Deus constantemente. Eu todos os dias eu faço no mínimo 2 horas de oração. No mínimo. Isso na madrugada. Toda madrugada eu oro a Deus. Oro caminhando, oro acordado, oro quando eu acordo, oro quando vou para minha caminhada. Eu faço caminhada de 1 hora, de 2h30, 2h40, e é 2h30, 2h40 de oração. É um encontro sincero com Deus. E na madrugada que é bom. Ninguém lhe interrompe, ninguém lhe incomoda, e você faz a ligação a cobrar nos céus extraordinariamente. Certo? Então, eu creio no Deus a que eu professo, que é o Deus Criador dos céus e da terra. É dele, para ele, por ele, todas as coisas, honras e glórias e louvores só para ele. Deixa eu aproveitar e já mandar aqui um abraço para o meu amigo Nivaldo, né? Para a esposa dele, Maiane, Meire, que é cunhada dele, um grande abraço para a amiga Meire, Zé Lustroso, o sogro, o filho Nivaldo Júnior, né? Grande abraço para essa família massa aí. Eu gosto de Nivaldo. Nivaldo, você sabe que eu sou seu amigo, não é de hoje, né? Gosto de você de graça, meu querido. Foi muito bom bater um papo com você, viu? Nivaldo é fera. Pense num cara trabalhador, um cara guerreiro, lutador, só gosta das coisas certas, só gosta do que é dele. Grande abraço, meu querido Nivaldo. Olha, deixa eu aproveitar também aqui e abraçar Miguel, da Reciclagem. Eu lembro que eu falei aqui essa semana que eu tinha esquecido o nome do meu amigo. Eu tinha falado chamado de Josué, não foi? É Miguel, rapaz. Como é que você atrapalha desse jeito? Miguel, né? Aproveitar também mandar um abraço para o meu amigo Guil, Aguinaldo, lá do que é Pedreiro de Normã aí, lá no bairro Bela Vista, Guil, o nosso caçador de fantasma, o Guil. Ivan Clariston, Massachusetts, Estados Unidos da América. Meu empresário norte-americano, Ivan Clariston. 17h54. Eu vou pedalar aqui, porque o tempo urge e tem muita coisa pra gente falar. Aconteceu ontem. Aproveitar aqui e parabenizar todos os vereadores, na pessoa do presidente do Legislativo Municipal de Bicaraí, o meu querido amigo particular, Herbert Pereira Santana, o Herbinho do Serve Bem, pela condução dos trabalhos do Legislativo na noite de ontem. Eu estava de casa assistindo. O Herbinho parece que nasceu para aquilo. Você nasceu para isso aí, viu, Herbinho? Para ser vereador e presidir essa casa. Que categoria, rapaz. Que categoria. Aproveitar, parabenizando Herbinho, eu parabenizo a todos os vereadores e vereadoras pela maneira de se comportar, pela maneira de se portar, pela maneira de se dirigir à comunidade e principalmente pela maneira com que trataram o assunto delicadíssimo de ontem, trazendo à luz da questão informações importantíssimas para a população. Tem coisas que eu mesmo estou pasmo. Estou, assim, bestificado com algumas revelações que foram feitas. Né? Não é brincadeira, gente. Não é brincadeira. Que coisa, né, rapaz? Quando a gente pensa que o negócio está ruim, aí eles conseguem piorar a coisa. Há quem diga que não há nada pior, ruim, que não possa piorar. Eu não sou muito chegado a isso, não. Não acredito muito que a coisa que é ruim pode ficar pior, não. Mas, rapaz, o que a gente viu ontem pela internet, quem estava lá pessoalmente, descobrimos que realmente, né, a coisa que está ruim piora. E piora de maneira avassaladora.
E olha de maneira avassaladora, gente. Eu tô assim, bestificado com as revelações de ontem. Eu vou trazer aqui algumas falas. Eu preciso trazer algumas falas e vou comentar essas falas. Porque são falas importantíssimas da sessão da Câmara de ontem. Aproveitar e já parabenizar de maneira isolada o vereador Duartes, que foi o autor do requerimento da oitiva à secretária de Educação do município de Bicaraí, que se fez presente ontem na Câmara, e chegou muito senhora de si mesmo, muito cheia de conversinha, mas ela viu que o negócio não era de qualquer jeito, não. O negócio estreitou ontem. E eu já percebi que ela tentou ludibriar a Câmara. Eu vou usar essa palavra. Quando o vereador Du pediu para a explicação por que os meses de novembro e dezembro de 2021 e 2022, aquele gasto exorbitante com combustível. E aí a secretária começou a apresentar um gasto do município como um todo. Até parecia que ela era a prefeita, prestando conta de tudo. E o vereador, não, secretário, eu quero saber da parte da educação. E ela insistindo em falar em 2 milhões de litros, como se fosse do município como um todo. O gasto exorbitante de combustível em 2021, com aula remota. Aula remota. O ano passado começou semipresencial. Não tinha esses carros todos rodando, não. Capenga o transporte escolar desse município de Bicaraí. E pasmem, meu querido e minha querida que está me ouvindo nesse momento. Pasme. Eu já tinha falado aqui nesse programa de um ônibus que está aqui no fundo do posto, ao lado do fórum, sem os pneus, não sei se tem motor, se tem caixa de marcha, é ninho de gato. Agora o mais incrível, em 2021 e em 2022, esse ônibus consumiu 90 mil reais de diesel. O vereador falou que o ônibus tem 10 anos que não roda. Eu vou dizer que tenha 5. Que tenha 5 anos que esse ônibus não roda. E aí o vereador Chico falou, pode ser que tenha sido um equívoco a placa do ônibus aparecer. E a secretária ficou querendo imputar a palavra do vereador. É como o vereador disse, pode ser um equívoco. É como o vereador disse, é um equívoco. Mas aí o vereador lembrou a ela que esse equívoco perdura-se por 2 anos. 2021 e 2022. Que diacho de equívoco é esse? Que não acaba nunca. O ônibus está aqui, ó. Foi mostrado a ela lá na Câmara ontem as fotos. Carro totalmente fora de sistema. É um ferro velho. No mais alto sentido da palavra, ferro velho. Não tem pneu, não tem motor, não tem caixa. O vidro não consegue ver nada de lodo que tem no vidro. E este veículo consumiu 90 mil reais de combustível, juntando 2021 e 2022. A pergunta que não quer calar é: esse combustível que está sendo imputado para o ônibus amarelinho, que está fora de serviço há mais de 5 anos, foi parar em que tanque de que combustível, de que veículo? Algum veículo rodou com esse combustível? Qual foi o carro que rodou com esse combustível? É a pergunta que não quer calar. Vocês vão ouvir daqui a pouco, o vereador Edi disse que os paredões da região abastecem aqui em Bicaraí. O vereador Leonardo Alves arguiu se um certo pessoa aí é funcionário e se tem autorização para assinar nota de combustível. Nós ficamos bestificados. E é uma gagueira para se responder as coisas, rapaz. Eu
eu até entendo que é complicado querer defender o indefensável. Eu quero chamar a atenção da senhora gestora, doutora Mona Lisa Gonçalves Tavares. Vossa Excelência, prefeita, não deve, tem que tomar uma providência a esse respeito. Tem que tomar uma providência. Isso é gritante. Essa questão desse combustível da educação é caso para o Ministério Público Federal, não é nem estadual. É caso para o Ministério Público Federal. E a prefeita precisa tomar uma providência urgente. Não pode fazer vista grossa, prefeita. Porque eu entendo assim. A denúncia é séria e existe documentação em cima da denúncia. Existe uma documentação. Se não se toma providências, aí existe uma conivência. É isso que eu entendo. Mas eu tenho certeza que a gestora, doutora Mona Lisa Gonçalves Tavares, não vai deixar isso a brancas nuvens. Porque é gritante. É escandaloso isso que está acontecendo. Vamos à fala dos vereadores. Pronto para poder cumprimentar a mesa em nome de Vossa Excelência. Cumprimento também a todos os meus pares em nome das vereadoras que compõem esse parlamento, Clícia Guerreiro e Silvana Santana. Quero cumprimentar também a todos os professores que se encontram aqui. Para a gente, a senhora tem conhecimento? Com a palavra, a secretária Izzy. Quero cumprimentar a todos os ex-vereadores que se fazem aqui presente em nome de Ridney e Ney. Cumprimento também a toda a imprensa de Bigaraí, em nome do diretor de comunicação da Prefeitura, Guilherme. Ano passado, da Comissão de Educação e de Saúde. Sendo assim, eu tive o maior cuidado de analisar toda a documentação que foi enviada para esta casa. Porque se tem uma coisa também, senhora secretária, e a todos aqui presentes, costumo dizer a todos os meus pares e todas as vezes que eu faço uso da palavra, nós temos que ter responsabilidade com o que falamos, temos que cumprir o nosso papel quanto fiscalizadores, mas temos que ter responsabilidade com o que falamos, porque nós somos formadores de opinião e temos que passar nada mais do que a verdade e a transparência. E com este cuidado de analisar toda essa documentação, eu gostaria de lhe fazer a primeira pergunta. É de total consciência da senhora, toda a documentação que foi enviada a esta casa, a senhora tem o conhecimento de tudo que nos foi enviado, o que o ofício lhe pediu que fosse enviado a esta casa e o que foi enviado para a gente, a senhora tem conhecimento? Com a palavra, a secretária Miriam Andrade. Bem, vereador, todo documento solicitado, aquele que não foi, que não estiver aí, pode novamente ser solicitado, nós estamos à disposição. Então, o material enviado é sempre um material que ele vai estar lá já disponibilizado pela contabilidade, disponível nos canais oficiais de fiscalização do município. Então, aquilo que é enviado, se não tiver de acordo, assim que a gente caso tenha necessidade de algum tipo de notificação, o que for possível, que não estiver de acordo, será feita a correção. Ok, senhora secretária. Me deixou um pouco confusa a resposta, né? Porque eu só queria saber se a senhora tem total conhecimento ou não. Era só dizer assim, tenho ou não tenho. Avançando e seguindo, eu lhe faço a próxima pergunta. Qual a maior fonte de recursos pagador da sua pasta? Com a palavra, Miriam Andrade. Fundeb. Ok, eu fiz a pergunta, já tendo a certeza da resposta. Realmente é o Fundeb. E nesta documentação não recebemos praticamente nada em relação ao Fundeb. Recebemos sobre o PET e o PETE, sobre o PENAT, mas sobre o Fundeb nada, praticamente nada.
E também fiz pesquisa no ETC, encostar em ata até, que já pudesse fazer mais uma convocação, porque como que a gente vai analisar, dar um parecer, porque a gente está falando em questão de transparência, a gente está falando em relação a dar uma resposta à sociedade do que se levantou, né? Sem analisar a principal fonte de recurso dessa pasta. Com a palavra, Miriam Andrade. Vereador, eu estou à inteira disposição para poder estar aqui todas as vezes que for necessário, que a casa julgar necessária a minha presença. Como eu já havia dito, volto aqui a repetir, aquilo que me for perguntado neste momento, nesta sessão, e eu tecnicamente não puder responder, eu vou buscar as respostas técnicas necessárias, porque o principal objetivo é, de fato, esclarecer a dúvida do cidadão, independente de quem quer que ele seja. É justamente isso, senhora secretária. Então, eu já peço ao secretário que possa fazer um ofício, fazendo uma nova convocação. Primeiro, fazendo um pedido para que se encaminhe a esta casa toda a documentação e em relação também ao Fundeb, para que a gente possa analisar, para que a gente possa ter uma nova convocação. Okay. Adiantando, foi perguntado pelo nobre colega Duarte em relação a como se dá o controle do abastecimento. Mas quem é responsável por este controle? Quem é o responsável por este controle? Com a palavra, Miriam Andrade. Nós temos uma pessoa responsável na secretaria, vinculada à secretaria. Pode citar nome, por favor? Neste momento, nós temos o nome? Sandoval. Sandoval, hoje, ele é o responsável em fazer todo o planilhamento de rotas. Como eu já tinha dito aqui anteriormente, essas rotas elas estão todas disponíveis com controle de quilometragem, de litragem usada semanalmente, e hoje ele faz esse acompanhamento. São Sandoval, desde o começo da gestão foi sempre Sandoval? No outro momento, nós tivemos uma outra pessoa responsável, que não faz mais parte da equipe, que também fazia esse planilhamento e que foi Exonerado? por motivo superior. Ele não trabalha mais com a equipe, e como ele não se encontra trabalhando conosco, eu me reservo o direito de não precisar citar o nome dele nesse momento. Ok. A senhora dispõe do controle de autorização, ou seja, passa pelo seu crivo, a senhora tem total controle, assim. Temos o Sandoval, que é quem realiza os abastecimentos, correto? Pelo que eu entendi. Mas passa pelo seu crivo, passa pelo seu conhecimento, todas as autorizações? A planilha As aquisições, as autorizações? A planilha, ao longo da gestão, nós fomos melhorando a forma de abastecimento. Porque, geralmente, o que a gente faz? Quando a gente faz algo que a gente sabe que pode melhorar, que pode... não seria... melhorar o nosso tempo, a forma como a gente agilizar, na verdade. Nós fomos desenvolvendo uma planilha que hoje chegou à planilha atual. Então, como que essa planilha é monitorada? Nós temos uma planilha que indica cada rota, cada quilometragem de cada rota, nós temos de toda a educação, e nós temos uma parte da planilha que se trata de um abastecimento extra. Que abastecimento extra é esse? Muitas vezes a gente tem problema com algum tipo de transporte. Deu problema, como foi citado, quebrou, nós precisamos usar um abastecimento extra, porque eu tenho que tirar um carro que está fazendo uma rota, terminar de fazer a rota, para poder ir buscar o aluno, o professor, o profissional, que por algum motivo de um carro ter quebrado, por exemplo, ele continua lá no local de serviço. Então, nós temos profissionais que precisam se deslocar do município,
para poder formação. Nós temos uma equipe técnica da secretaria que precisa fazer as visitas técnicas na educação. Então, nós fazemos um planejamento mensal, quais são as ações, inclusive esse plano de ação também, se vocês quiserem, está à disposição. Esse planejamento é feito mensalmente, é uma rotina de visitas que entra como um abastecimento, que não é um abastecimento fixo, é um abastecimento extra. Senhora secretária, Gabriel Andrade Menezes é seu filho, correto? Sim. O mesmo ocupou o cargo nessa pasta? Na pasta educação? Sim. Não. Foi notado na educação? Não. Participou do governo? Participa do governo? Participou. O mesmo teve ou tem o poder ou domínio de conceder ordem de combustível? De forma alguma. De forma alguma. Ninguém tem. Só quem tem é a pessoa que controla o combustível com a sua consciência. Com a minha anuência e o combustível da educação feito para a educação. Senhor presidente, este vereador dá por satisfeito, mais nada a falar. Uma boa noite, obrigado. Obrigado. Então nós ouvimos aí a fala do vereador Leonardo Alves, né? E como vai haver uma nova oitiva e o vereador Leonardo Alves é aluno do curso de Direito, a pegadinha foi armada. Leonardo Alves jogou a isca. Inclusive, quando ele pergunta sobre o rapaz aí, se é funcionário, se ele tem autorização ou não. Dados, com certeza, irão vir pelo vereador Leonardo Alves para um futuro muito próximo. Tenho certeza disso, né? Eu quero trazer ainda, nós falamos aqui em relação que o vereador falou que paredões eram abastecidos aqui em Bicaraí. Isso é gritante, gente. Isso é escandaloso. Isso é sapatear na cabeça do povo bicaraense. E eu vou trazer aqui quem falou. Quem falou isso aí, Puba? Pronto, vou trazer quem falou. Viram tanto mês a mês. Beleza, a secretária já respondeu. Eu quero deixar bem claro aqui a todos também. E quero saudar aqui a doutora Caís, que se faz presente. Ao meu amigo Altemir. A minha empresária Carla Martins, a Tomás Sampaio, que eu vi marcando presença ali. O meu secretário Oliveira Leal. A Thales Leal. E as demais pessoas que se encontram aqui presentes hoje. Essa sessão é uma sessão muito especial a todos os ouvintes hoje de casa, que nos pergunta tanto por que não a CPI do combustível. E com tantos comentários que paredões de som chega a esse posto de fora para estar abastecendo com combustível do nosso município, e nós fomos fiscais e não vamos para cima para estar verificando isso. Ok. Outras pessoas perguntam o porquê tanta gente da família da secretária usufrui tanto de combustível nessa cidade, e muitos deles chegam até me pedir combustível. Você é vereador, você não consegue me arrumar 10 litros de gasolina para eu ir em Itabuna? Então, secretária, aqui não tem nada de uma convocação. Eu quero deixar isso bem claro para todos e para todos os ouvintes de casa, que aqui não tem nada pessoal, secretária. Infelizmente, somos apertados nas ruas, somos perguntados a CPI do combustível, só o povo de Pepeta é quem abastece, só o povo da prefeita é quem anda de tanque cheio. Não estou citando nomes e nem estou falando que isso seja verdade. Estou falando de alma aberta, com toda a transparência, que jamais eu quero acusar ninguém. As evidências falam, mas quem sou eu para provar? Eu provo o que tenho em papel.
Eu provo o que tem em cima do meu poder, que eu posso enxergar, fiscalizar e trazer para todos acompanharem. O que está escrito lá é o que eu tenho em mãos. A secretária, eu não sei se entrou um pouco em contradição ou houve um erro, que errar é humano. A secretária citou na fala do vereador Duarte que quando estava tendo aula remota, no mês de abril de 2021, que nós sabemos que era pandemia, todo mundo em casa, era aula online, no mês de abril, onde não existia transporte, onde todos ficavam em casa, mês de abril teve um curso de R$ 25.458,72, que está na tela aqui, ó, para todos verem. Esse é o meu papel, falar o que eu tenho prova, deixando bem claro que esse mês de pandemia, abril de 2021, teve esse custo de 23 mil, quase chegando a 25 mil, ok. Aí a gente se depara, 2021, com esse valor, e de repente a gente se depara a um ano de 2023, de 2022, onde estava todo o transporte a vapor. A gente sabe da despesa, é perua escolar, com transporte competente, com a secretária também. Vamos falar as qualidades também. Eu não só estou aqui para apontar o erro, eu não só estou aqui para falar, só para criticar. Eu também tenho que te elogiar por você fazer o seu papel muito bem de secretária. Mas é muita coincidência, no ano vigente de 2022, no mesmo mês de abril, um custo 11.554. Ou seja, no mês que não estava rodando, nós tivemos um custo de R$ 25 mil de combustível. No mês que está todo o transporte a vapor, nós temos um custo reduzido 50%, que é exatamente R$ 11.054,23. E eu fico perdido que minha matemática não fecha. A secretária já falou, já se explicou que o mês de novembro são fechamentos um mês após o outro. Nem sempre o mês de novembro é fechado no mês de novembro, o mês de dezembro não é fechado em dezembro. Mas nós temos uma tabela aqui de todos os anos aqui feito, e todos podem acompanhar o gasto de mês a mês. Mas o que me inculcou foi justo isso. Escola parada, aula remota, R$ 25 mil de gasto. Todo mundo estudando, transporte escolar, amarelinho para cima e para baixo, carro para levar professor, carro para trazer e levar aluno. Teve um custo de R$ 11 mil, secretária. Com a palavra a secretária Miriam Andrade. Mais uma vez, nobre vereador, eu me dirijo ao senhor e aos outros edis para lhes dizer que em momento algum eu entendo essa convocação como algo pessoal. Como bem disse o vereador Leonardo, quando nós assumimos determinadas cadeiras, determinados locais, nós temos a obrigação de prestar esclarecimentos. E isso não significa que isso seja uma questão pessoal. Algum tempo atrás eu até citei com o vereador John que eu preciso me policiar em alguns momentos em relação ao tratar com os nobres, porque são pessoas do nosso rol de amizade. Vicaraí é uma cidade pequena e a gente conhece muito bem as pessoas. No entanto, é preciso que a gente também aprenda a separar os papéis. Eu, Miriam, professora Miriam, cidadã Miriam, e eu, secretária de Educação Miriam. Então, eu estou aqui como secretária de Miriam. Como eu disse, nós precisamos esclarecer. O que tecnicamente não for possível ser esclarecido por mim, eu preciso convocar também a minha equipe técnica para que preste um esclarecimento o mais claro possível, não apenas para o senhor, mas para toda a comunidade. Veja bem, como eu respondi lá para o vereador Du,
essa questão de valores de mês a mês, ela nem sempre depende da quantidade de combustível que nós usamos, mas ela depende da disponibilidade financeira. Então, muitas vezes, eu tenho lá uma nota de combustível que está um processo que somando dá 20, 30 mil reais, mas a minha disponibilidade financeira é só de 15. Então, eu peço ao fornecedor que emita 2 notas. E vamos fazer a negociação. Eu pago esta nota deste valor este mês e vamos pagar no próximo mês a nota daquele valor. O que não conseguiu ser pago tudo no mês, a gente paga no mês subsequente. Satisfeito, vereador? Eu entendi a sua resposta, secretário. E mais uma vez, eu quero deixar claro que isso aqui não é nada pessoal. Então tá aí. Como vocês estão percebendo, a secretária fala, se enrola, não consegue responder as perguntas. É como o vereador Leonardo Alves falou. Basta dizer sim ou não. Não é que ela fica entrando em outra seara. No início da sessão, o vereador, vou repetir aqui, o vereador Du perguntou sobre os gastos de novembro e dezembro, que existia uma disparidade tamanha, está aí os documentos provando, e ela vem querendo prestar conta do combustível do município como um todo. Só que as pessoas não são crianças, não estão lidando com criança. Os vereadores estão ali porque foram eleitos pela população e estão respaldados para fazer a investigação. Né? A Constituição dá direito aos vereadores. Né? Então, eu quero ainda trazer aqui a fala da vereadora Silvana. Né? Vamos também aqui trazer a fala da vereadora Silvana. Só um instantinho para a gente ouvir aqui a vereadora Silvana. Como o Leó disse, do Gari ao Executivo. Então, boa noite a todos e uma boa noite a todos que nos assistem nesse momento. É de extrema importância essa oitiva hoje. Eu acredito que é a oitiva do ano. Todos aguardavam ansiosos por esse dia. E nós, como representantes do povo, nós temos esse papel fundamental de exercer nossa função. Se chegou ao nosso conhecimento algum tipo de denúncia, nós com certeza não poderemos nos omitir, porque o nosso papel é esse, é dar vez ao povo e dar voz ao povo. Então, minha fala é o seguinte, é baseado também nessa despesa com combustível da Secretaria de Educação. Por isso que eu estava aguardando que fosse ao painel. Mas, por enquanto, eu pergunto à secretária. Secretária, a Vossa Excelência tem ciência de que é seu CPF que está com essa responsabilidade dos gastos públicos do município em relação à pasta da educação? Uma palavra. Nada, tranquilo. Ótimo. Porque nós também, vereadores, agentes públicos, nós também temos essa consciência que o nosso CPF está em xeque. Então é preciso uma cautela, uma transparência muito grande em relação aos gastos públicos, ao dinheiro público. E eu fico triste e até preocupada, porque assim, eu vejo a sua função, que é uma pasta grandiosa, porém, assim, eu tenho certeza que a Vossa Excelência não tem o controle de tudo. Por mais que a pessoa fale, eu vou assinar, mas não tem. Então, eu fico muito preocupada com essa questão. Por que eu digo isso, Miriam? Porque nós ouvimos boatos, só que onde tem boatos, tem fumaça, tem fogo. Então, nós ouvimos boatos e
nós tivemos essa preocupação em trazer o que realmente possa ser verídico. E nem tudo é boato, porque como fala essa planilha de despesa com combustível, são dados, são fatos, que dá para fazer um comparativo. Então isso é de extrema importância para que as pessoas saibam que a gente aqui não está fazendo oposição. A gente apenas quer debater um assunto de extrema importância e que a comunidade estava ansiosa por esse dia. Por exemplo, eu gostaria de iniciar o seguinte: de fevereiro de 2022, tem esse gasto aí que vai até fevereiro de 2023. Eu gostaria da primeira pergunta: o porquê que em abril de 2022 se gastou R$11.053 e comparando com a diferença de novembro por R$104.796, R$104.796,81. A primeira pergunta é essa: o porquê essa diferença tão grande, sendo que esses 2 meses estavam com aula presencial? Com a palavra, Miriam. Vereadora, eu vou repetir a resposta que eu já tinha dado anteriormente, né? Porque o que vocês observam é que um mês de um ano, um mês de outro, e os valores diferentes. O que é que eu venho repetindo para vocês? O fato de a gente pagar um valor no mês e um valor no outro mês não significa o gasto exato daquele mês. Porque eu posso ter gastado 100 mil no mês de novembro, um exemplo, né? Eu posso ter gastado 100 mil no mês e eu não ter disponibilidade para pagar dentro daquele mês, pagar todo aquele valor. E aí, geralmente, o que é que acontece? Dilui-se o valor em várias notas para poder se fazendo o pagamento. Muitas pessoas perguntaram de novo. Eu sou uma pessoa muito observadora e não perguntei de novo. A pergunta que foi feita aqui em relação foi abril de 2021 comparado a abril de 2022. O meu questionamento são meses presenciais que gastaram a diferença absurda no combustível. Então aqui eu não sou louca e nem sou irresponsável de fazer uma pergunta dessa. Então eu só gostaria de deixar claro o seguinte: mesmo não estando satisfeita com a resposta, mesmo não estando, vamos prosseguir. Porque como aqui a gente sabe nessa casa que se a gente não estiver satisfeita com a resposta, posteriormente vai ter novas reuniões para a gente tomar as medidas cabíveis. Então a comunidade tenha certeza disso, que esta Câmara está de olhos abertos para isso, parabenizar quando precisa e agir na nossa função quando precisa. E outra questão verificamos que através dos processos de pagamento de combustível, o mês em que se encontravam de férias as escolas, principalmente no mês de junho, dezembro, janeiro e fevereiro, se acumularam um gasto de combustível no valor de quase 180 mil. Isso não é eu que estou dizendo, não. É a planilha da despesa do combustível. Então, como que a gente justifica as crianças estarem de férias, de recesso e ter esse valor de quase 200 mil de combustível? Primeiro, vereadora, a senhora está no seu direito de perguntar quantas vezes a senhora quiser. E eu comungo da sua mesma opinião. Como eu sempre digo, é minha obrigação estar aqui. Se eu não tiver uma resposta que a convença, a minha obrigação buscar tecnicamente esta resposta. Então, também quero deixar claro que eu estou à disposição para isso. E de forma alguma eu me sinto irritada ou incomodada com a resposta, tanto da senhora como de qualquer outro.
Com relação a sua pergunta, a senhora citou os meses de férias, não foi isso? E a senhora relatou meses de férias de junho. Junho, nós não temos férias, nós temos um recesso que vai do dia 22 até o dia 2 de julho, não é? Dezembro, como eu já havia citado, a gente tem um calendário letivo que vai até o dia final de dezembro. Então, geralmente os alunos, eles ficam, esse ano eles permaneceram na escola até dia 16 de dezembro, e nós continuamos com as escolas abertas até o dia 22 de dezembro. Então, esse período, a escola, ela fecha para o aluno, mas ela não fecha para o funcionário. Então, eu volto lá no início da sessão, quando eu digo que a escola, ela nunca fecha. Pode não ter, por exemplo, amanhã nós temos infelizmente, nós estamos passando por uma situação muito difícil com relação à segurança das unidades escolares. Então, amanhã é um dia que muita gente diz que não vai para a escola porque está com medo, é o dia 20, está com medo do ataque. Mas a escola, independente de o aluno ir ou não, ela precisa estar aberta. Então, a parte burocrática da escola, ela nunca para. O pedagógico da escola, ela entra de férias junto com o aluno no final do ano. Então, o professor, ele entra de férias, na verdade, no dia 1º de janeiro e vai até o dia 1º de fevereiro. E nesse período, mesmo sem aluno, a gente precisa transportar os nossos colegas, colaboradores, principalmente a secretaria. Para quem, gente, não sabe, o mês que a escola mais trabalha é o mês de janeiro, porque é o mês de matrículas. A escola, ela precisa estar aberta no mês de matrícula. Então, assim, volto a chamar a atenção, inclusive, é uma informação que eu vou... não seria informação ou queixa, mas seria uma atitude sua, uma sugestão que eu vou levar para a minha equipe técnica financeira com relação a essa questão dos pagamentos. Porque, olhando grosseiramente, a gente vai, de fato, chama atenção. Um mês que é mais e um mês que é menos. E a gente sabe, como eu já repeti para vocês, a gente paga de acordo com a disponibilidade financeira. E isso, de fato, eleva um mês mais, outro mês menos. Mas eu vou levar para a minha equipe financeira para ver como que a gente pode replanejar esses recursos para que não haja uma distância de valor muito grande que chama a atenção de um mês para outro. Então, eu fico feliz por poder ter dado essa sugestão, porque realmente, isso aqui a gente olhando é um absurdo. Então, em questão de transparência, a gente agradece junto com a comunidade se poder realmente fazer detalhado os motivos, porque realmente é assustador quando a gente observa esse sentido. E, do mais, gostaria de encerrar minhas falas dizendo que, como a gente sabe que a Vossa Excelência é uma pessoa esclarecida, está ciente de todas as possibilidades, de toda a sua responsabilidade com os gastos públicos, a gente tem essa consciência. E também, nós dessa casa, nós também temos uma consciência, porque surgiram boatos na cidade toda, que nós vereadores, estamos averiguando como é o caso dos ônibus que estão parados, sem funcionar há muito tempo. Então a gente não vai deixar esse assunto morrer. Mas para falar aqui, eu preciso estar, como eu sempre disse, baseado em alguma coisa. Então, como a senhora tem ciência que, se a casa não ficar satisfeita com os resultados dessa oitiva, vai solicitar a parte técnica, que é claro que primeiro vai passar por etapas para dar as explicações e, consequentemente, poderá até chegar à via judicial em relação às informações que, nesse momento, a gente não conseguiu entender. Então, eu fico grata e acredito que minha pergunta foi de acordo às provas e os gastos públicos do combustível. Muito obrigada.
Então ouvimos aí a fala da vereadora Silvana Santana. E eu quero que você preste bem atenção agora, você está me ouvindo aí pelo rádio, pela Rádiosnet, pelo nosso Facebook. Eu peço que você preste bastante atenção nesse momento, porque nós vamos trazer aqui agora a bomba dessa sessão. A verdadeira bomba. O ônibus mais poderoso do que o ônibus mágico de Harry Potter. Porque o único ônibus que caiu aos pedaços, que consegue rodar sem motor, sem caixa de marcha, sem pneu, é o ônibus de Harry Potter, porque é mágico. Agora, um ônibus que está aqui, caindo aos pedaços, todo esbagaçado, literalmente. Para quem quiser ver, no fundo do posto de saúde, aqui do lado do fórum. Consumir, sem pneu, sem motor, sem caixa de marcha. O vereador falou que está há 10 anos. Eu vou colocar que ele está lá há mais de 5 anos. Pasmem, este mesmo ônibus consumiu em 2021 e 2022 um montante de R$90 mil de combustível. Esse combustível, a pergunta que não quer calar é: foi parar no tanque de quem? Do carro de quem? Vocês viram que o vereador Edir falou que os paredões abastecem em Bicaraí. O vereador Leonardo perguntou se o filho da secretária tem autorização ou não para abastecer carros. E ele se encerrou por aí. A vereadora Silvana chamou a atenção dela para a responsabilidade para a coisa pública. O vereador Duarte já achou espantoso o gasto exorbitante de novembro e dezembro, principalmente no período da pandemia. E ela quis ludibriar os vereadores falando do montante do município todo, das secretarias como um todo. A secretária achou que estava lidando com crianças. Achou que estava lidando com crianças. Então vamos até o minuto, aliás, o horário 2 horas e 18 minutos, que é quando fala o vereador Francisco Araújo Henrique, o Chico do Doce. Aproveitar a oportunidade e pedir a vocês que também me ajudem. Que me ajudem. Porque a Só a nível de transparência. Quando a senhora voltar, traga o que for necessário para deixar bem claro o que a secretaria gasta. Pode encerrar. João Ferraz, filho do meu amigo Stanley, nosso ex-presidente Ney Macedo, nosso vice-prefeito Adelso Oliveira, nosso amigo José Eduardo, vulgo Furão, meu amigo Dadal, meu amigo Átila, tenham todos uma boa noite. Gostaria que o secretário dessa casa, nosso vereador Alain, tratou a respeito dos ônibus que estão parados. E para fazer essa sabatina, essa oitiva aqui, a gente tentou se preparar. A gente foi um pouco seguro, porque se as informações tivessem vindo como deveriam ter visto, a parte técnica, a parte de combustível, a parte de consumo, porque o tema era consumo de combustível, era combustível. Aí veio 200 mil folhas ali que não serviu para nada, vai para o lixo, mas tudo bem, vamos passar para frente. Porque se viesse a parte técnica, eu acho que seria até menor a oitiva, já teria até encerrado. Como foi de conhecimento, o vereador, ele falou desse micro-ônibus que está aí parado há cerca de 10 anos. O que se vem, e aí eu acho que não vai caber, que a secretária também não vai saber responder, eu acho que vai ter que alguém da parte técnica passar para essa casa. A placa desse veículo é JRO 9671, certo? O que se foi puxado? A gente tentou fazer um levantamento de abastecimento de carros e por conhecimento, não achou.
mas apareceu um veículo com a placa JRE, que eu acho que foi um engano, 9671. Então esse mesmo veículo, ele não é do nosso município, ele é de outro município, com certeza foi um erro. Temos aqui quase 90 mil em notas, vou passar para a secretária, para ela fazer o levantamento, que foi abastecido, e como eu tenho certeza que foi um equívoco, eu acho que foi um equívoco, que em outra oportunidade o corpo técnico da Secretaria de Combustível e de Educação vai nos esclarecer. Tenho certeza que vai ser esclarecido, porque nesse momento nós vamos ficar sem resposta no momento. Pode ficar com as notas, elas estão disponíveis no portal. Muito bem. Como eu disse anteriormente, eu desconheço essa placa, que bom que você já me passou aqui. Eu desconheço o assunto, para mim, de fato, é uma surpresa. Se quiser anotar, vou anotar outra que está aqui, pode anotar. Qual é a minha atitude? Qual deve ser a minha atitude enquanto secretário? Se aparece uma placa que o próprio vereador já deixa claro que certamente é um equívoco, eu vou acolher essa informação e vou levar para quem de fato lança no sistema SIGA as placas. Vocês sabem que quem trabalha com sistema é uma situação complicada. E muitas vezes, quando você vai lançar, já aparece automaticamente as placas de todos os veículos. E são veículos que estão há muito tempo, inclusive, no sistema. Então, o que eu acredito é que pode sim ter acontecido um equívoco, algum erro, porque, como eu disse, errar é humano. Isso aqui eu já deixo de maneira bem clara, que certamente quem lançou não lançou de má fé, porque não é esse o nosso. Acontece. Não é? Por isso, justamente, que eu sei que não é de forma alguma. Ficar no aguardo dela. Então, eu vou levar para a equipe, vou verificar de quem é a responsabilidade, com quem tem a responsabilidade do lançamento, a distribuição no SIGA, porque são várias placas, porque lançar um veículo que não está justamente. Então, nesse período de 2 anos aí. O processo, como você vê, está ok. O processo está correto. O único problema foi o lançamento da placa. E aí, eu já me coloco aqui à inteira disposição. Eu sei que, como é uma sessão que é transmitida, e ainda há pouco eu estava falando com o Herbinho, o presidente, o presidente Herbert, que bom que seja transmitida, porque alcança muitas outras pessoas. Quem não pode sair de sua casa, assiste aqui em sua casa. E certamente, alguém da minha equipe técnica financeira deve estar assistindo, e eu já convoco também aqui publicamente para que eles avaliem, façam a correção que deva ser feita e apresentem oficialmente a justificativa para esse equívoco, como você mesmo acaba de chamar. Pode ter acontecido aqui. Pode ser. Presidente, permitida, vereador. Nosso colega, isso é um grave acidente que vai acontecendo há 2 anos, desde o tempo do outro o secretário vem batecendo. 2 anos esse ônibus ser abastecido e não vê esse erro. E não vê esse erro. Tem todos aí, são entendeu? Aí tem 90 mil. Isso é um caso muito sério. Isso é um caso muito sério. Tem 2 anos de nota e um carro não é batido. Teve alguns meses que ficou fora, mas voltou. Até fevereiro tem. Isso. Que março ainda não foi atualizado o sistema, pode ser que março tenha sido. Isso é um caso sério, isso não é caso de chegar aí e, por exemplo, falar bem assim, pode ser um equívoco. Isso aí vem 2 anos. Pode fechar, mas entendeu? Isso aí, meu amigo, é caso sério, é caso de justiça.
para ter 2 anos de combustível. Tá quanto dinheiro tá aí, Dico? Tá em quanto dinheiro? Vamos aguardar, porque pode ter sido erro. Ela, como já foi convidada novamente, com certeza vai vir com explicação, porque no momento eu acho que ela não vai. Tá ótimo, Chico. Eu só queria só me esclarecer. Satisfeito, vereador? Satisfeito. E desde já dar uma boa noite a todos. Se você que está aí do outro lado, ouvindo esse programa, está surpreso, imagine eu aqui. Isso é um absurdo, gente. Isso é um absurdo. Que equívoco é esse que perdura 2 anos? E o vereador Chico ainda fala aqui que esse ano de 2023, em fevereiro, o dito ônibus que está aqui esbagaçado, sucateado, que não é mágico, já foi abastecido também. Que carga d'água são essas, prefeita Mona Lisa? Vossa Excelência precisa tomar uma providência, prefeita. No mínimo, a secretária tem que ser afastada para ser averiguada a coisa. Falei aqui no início e repito. Essa situação é caso para o Ministério Público Federal. Não pode ficar em brancas nuvens. É um dinheiro sagrado. Dinheiro público. Semana passada, na mesa redonda, uma mãe ligou para aqui e falou que a merenda, quando tem um cuscuz, não tem um suco, não tem um café, não tem uma água. E um ônibus que não tem como motor, não tem pneu, não tem caixa de marcha, gasta 90 mil reais de diesel com ele. Que conversa, rapaz. Que tititi, que tacatá, que trololó é esse, rapaz? Não entra a cabeça. Os vereadores apresentam aqui uns dados de um Palio Fire de Teixeira de Freitas, abastecendo aqui em Bicaraí. Um Palio Prata. E a gente fica fazendo cara de paisagem? Com a cara mexendo e os olhos rodando? Que conversa é essa, rapaz? Prefeita, dê um basta nisso. Se liberte dessa mazela. Porque isso nada mais é que uma mazela. E Vossa Excelência que é responsável, direta, por este município. O povo bicaraense não merece isso. Repito, viu? É caso para Ministério Público Federal. Alguém tem que provocar o Ministério Público. Alguém tem que provocar. Um vereador, um cidadão comum, alguém da imprensa. Alguém tem que provocar o Ministério Público Federal. Alguém tem que provocar o Ministério Público Federal. É preciso, gente. Mas aguardemos a próxima oitiva. Deixar aqui um abraço para o grande vereador Duartes, que, como eu falei aqui no início, ele foi o responsável pela convocação. Hoje, dia 20, chega de FPM no município de Bicaraí, R$ 909.978,50. Informação do Banco do Brasil, BB Financeira. Se você acha que é na verdade, problema seu que você é analfabeto digital, analfabeto funcional, que não consegue pesquisar. Mas chegou em Bicaraí, de FPM, R$ 909.978,50. Estou falando aqui com provas no site do Banco do Brasil, que é público. Público! Que essa questão do combustível e da educação não passe, como disse a vereadora Silvana, não passe por brancas nuvens. Que esse negócio de um ônibus há mais de 5 anos que não roda, consumir 90 mil reais em 2 anos, isso é chamar todo mundo de otário, rapaz.
Isso é brincar com a cara das pessoas. Subestimar a inteligência mínima. Me deixe, rapaz. Me deixe. Me deixe. Ora, rapaz. 18 horas e 50 minutos. Pedi perdão aqui a Roberto Silva, Carlos Farias, por ter invadido, mas foi por uma boa, justa causa, uma nobre causa. Ai, ai. Agradecer aqui o apoio cultural da Eletro São José, Centro São José, Farmácia Estrela, Escola que tem da Ana Mayra, Posto Parada Certa, Posto Milênio, Bahia Cacau, meu amigo Osnar Crisóstomo, com loja de fábrica de chocolate Bahia Cacau, a primeira loja da família, da agricultura da família familiar, perdão, eu fiquei chateado com esse negócio aqui. A adrenalina não subiu não, mas o chateação subiu ao extremo. Isso é brincadeira, rapaz. É brincadeira, rapaz. Serben Smart Supercenter, que amanhã é dia de sexta-feira maluca. O Herbinho disse que o Serben Smart no mês de maio vai estar aberto até o meio-dia, hein? Corre e aproveite sexta-feira maluca amanhã. Agradecer meu amigo Perneta. Agradecer a seu Jair, né? Aí a todos vocês aí que estão nos ouvindo. Que coisa, viu, rapaz? Que coisa. Mais uma vez, parabéns ao presidente Herbinho, ao Duarte por ter feito a reivindicação da oitiva, e aos vereadores, principalmente pelo comportamento e pelo quilate positivo das perguntas. Eu sou André Luiz Evangelista, apresentei aqui o Palestina Acontece, prometo voltar na próxima segunda-feira, amanhã é feriado, hein? Dia de Tiradentes. Não entre em minha cabeça também. Tiradentes tem mais moral do que o dia do descobrimento do Brasil. Tiradentes, algumas pessoas vão chatear com o que eu vou falar aqui. Mas foi um baderneiro. Fez confusão. Fez confusão, Tiradentes. Motim. Igual o ex-presidente Bolsonaro. É do quilate daquela coisa. Tem mais prestígio do que o dia que foi descoberta essa nação. O 22 de outubro, que no sábado. Um abraço. Fiquem todos com Deus. Volto na próxima segunda-feira.